Eu gostaria de começar com um dos problemas mais antigos da história da filosofia, da história do pensamento, que é o problema do eros, a palavra grega eros, que quer dizer paixão, que quer dizer desejo, quer dizer sexualidade. Desde que o ser humano contempla a sua existência, ele se pergunta: de onde vem esse desejo tão profundo no meu íntimo? Qual a sua origem? Qual a sua função? E dentro da filosofia, como eu vivo uma boa vida em relação a esse desejo tão intenso que existe dentro de mim? Um dos diálogos de Platão lida diretamente com isso. Um diálogo chamado O Banquete, onde Platão descreve vários pensadores e filósofos que vão descrever basicamente a sua explicação do eros, da paixão, do desejo. E dentro desse diálogo existe um personagem chamado Aristófanes, e ele dá uma sua explicação, que é uma explicação que vai permear o diálogo como um todo e vai permear a tradição do pensamento ocidental como um todo. E ele dá uma explicação da origem do eros através de um mito de criação. E esse mito de criação ele é mais ou menos assim, vou tentar resumir a história. Os seres humanos, originalmente, eles eram seres andrógenos, no sentido de que tinham 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas, como essa figura que está representando. Essa era a condição original dos seres humanos. E por causa dessa condição original, eles eram muito poderosos. Eles eram super focados. Tudo que eles pensavam em fazer, eles conseguiam fazer imediatamente. Aí os deuses de cima olham para esses seres humanos e dizem: eles são poderosos demais. Eles são tão poderosos que a qualquer momento eles podem subir aqui no Monte Olimpo, e nos destronar, certo? Tirar o nosso poder. E aí Zeus, como o grande deus do panteão grego, ele vem com uma solução. Ele pega esses seres andrógenos, esses seres de 2 cabeças e 8 membros, e os divide ao meio. Todos são divididos ao meio. E através disso, através dessa divisão, eles ficam enfraquecidos na medida que eles estão constantemente buscando agora a sua outra parte, a sua outra metade. Então, o eros é esse desejo que todo indivíduo tem de se reencontrar com sua metade perdida. E eles fazem isso com o objetivo de enfraquecer o ser humano. O ser humano agora vai estar constantemente distraído por causa desse desejo imenso de encontrar aquela parte que foi perdida. Vocês percebem que dentro desse mito existe uma visão bem negativa do que é o eros, né? Do que é o desejo. Ele é uma distração, ele é algo que nos enfraquece. E esse mito se perdeu. Não sei se alguém já ouviu esse mito alguma vez. Acho que não, né? Mas alguém já ouviu a minha outra metade, metade da laranja? Já ouviram isso, né? Vem dali. E não só isso, a ideia de eros e desejo como algo negativo, como algo que nos distrai, como algo que nos aponta para uma direção mais para baixo do que para cima, ainda existe na nossa cultura, na nossa criação, na nossa religiosidade. Permeia até hoje. Esse diálogo é do século IV a.C., certo? Temos mais de 2.000 anos de pensamento que permeou nossa cultura e nossa história. O eros como algo que nos distrai, que nos enfraquece. Mas qual é a visão bíblica de eros? Qual é a resposta da tradição bíblica sobre esse desejo humano? A Bíblia sim tem algo a dizer sobre isso. E uma das principais respostas da Bíblia a esse problema do desejo humano é o livro de Cântico dos Cânticos. E é o livro que a gente vai trabalhar hoje. Mas é importante, antes da gente falar sobre o Cântico dos Cânticos, o livro, e o que tenho para dizer hoje é importante situarmos o livro no cânon, ou seja, nas Escrituras. Porque é comum ver o livro como um apêndice, né, algo ali relegado a um canto da Bíblia que raramente a gente lê. E se esse livro é um apêndice, algo escondido ali na Bíblia, o problema ou o tema do eros e do desejo também vira um apêndice, algo que é coadjuvante na história principal, né? Não é algo importante, é algo que está ali escondido e alguns poucos se aventuram a ler esse livro estranho que está na Bíblia. Mas eu quero trabalhar aqui com vocês inicialmente de que o livro Cântico dos Cânticos ele não é um
apêndice na literatura bíblica. Esse é um dos objetivos dessa série, era fazer a gente perceber de que, primeiro, sabedoria não se relega a esses 4 livros que nós chamamos de sapienciais, são os livros que nós estamos estudando. A sabedoria é como a Bíblia se enxerga a si mesma. Ou seja, o objetivo da Bíblia é trazer sabedoria ao simples, como diz Salmo 19. Então, toda a Bíblia é uma literatura, digamos assim, sapiencial, no sentido que está buscando trazer uma forma de vida boa ao homem. Toda a Bíblia é sabedoria. E dentro dessa perspectiva, se toda a Bíblia é sabedoria, o que são esses 4 livros que nós chamamos de sapienciais? O que esses livros estão buscando fazer é condensar, destilar toda a sabedoria bíblica em uma só imagem, como uma espécie de resumo, certo? Estão me acompanhando? Tudo bem até aqui? Então, a gente tem toda a Bíblia como sabedoria, imaginamos isso, e agora imaginemos esses livros como que condensando toda essa ideia. E é isso que Cântico dos Cânticos está fazendo. Mas, importante, Cântico dos Cânticos não é mais uma imagem da sabedoria bíblica. Ele tem um claim, ele tem uma visão de si muito maior. Como o próprio nome sugere, Cântico dos Cânticos é uma expressão bem comum na Bíblia hebraica, essa ideia de repetir Santo dos Santos, Senhor, Rei dos Reis, né? E se refere a que dentro desse tipo de literatura a gente tem a maior de todas as canções, certo? Então, testando, eu acho que eu talvez apertei o botão sem querer, Saulinho, você me desculpa. Onde é que eu estava? Temos toda a Bíblia como sabedoria, e dentro disso nós temos os livros de sabedoria que vão destilar todo esse conhecimento, e dentro disso temos o Cântico dos Cânticos, que é a maior imagem dessa sabedoria. Ou seja, eu vou fazer das palavras do Rabi Akiba, acho que eu coloquei no slide, as Desculpa, Saulo. Ele diz assim, né? E ele diz isso num período que estava sendo discutido se é que ele tem que participar ou não do cano, porque ele tem uma de sexualidade, etc. e tal. E ele diz assim: o mundo inteiro não é digno do dia em que Cântico dos Cânticos foi dado a Israel. De fato, toda a Escritura é santa, mas o Cântico dos Cânticos é o Santo dos Santos. Percebam que o tema do Eros e do desejo não é um tema relegado a um cantinho das Escrituras, não. Na visão bíblica, está no coração das Escrituras. É o centro, é o core, é o Santo dos Santos. Como eu disse, Cântico dos Cânticos se refere a essa ideia de o centro, o maior cântico de todos os cânticos. E ele começa, eu acho que eu coloquei o primeiro versículo, Saulo. Isso, começa com esse verso, Cântico dos Cânticos, eu coloquei para Salomão, porque a gente tem a preposição lamed no hebraico, que pode ser tanto de como para. Então, tem 2 formas de a gente ler esse texto. É um verso que diz que os cânticos são de Salomão, ou são cânticos para Salomão. E tem muita discussão a respeito disso. Eu gosto da ideia de que é um cântico para Salomão, porque se a gente olha para o livro como um todo, ele está dividido entre 3 tipos de discurso. O discurso da amada, a mulher falando, o discurso do amado, o homem falando, e uma espécie de coro, um grupo das filhas de Israel que falam, né? Esses 3 grupos. E desses 3 grupos, e esse aqui não está 100% preciso, mas é mais ou menos isso, 60% do discurso é a amada. Ou seja, a maior parte da fala é a mulher que está falando. 30% é Salomão, ou o amado, né? Porque tem discussão a respeito disso, e os outros 10% é esse coro. Então, eu tendo a aprender para a direção de cânticos para Salomão, porque a gente tem a voz primária como sendo a voz da mulher, a voz da amada. E dentro dessa imagem da mulher que fala constantemente ao seu amado, o livro tem uma espécie de estrutura, ou melhor, uma espécie de ritmo de busca, quase encontro, e de novo o amado se perde, e de novo busca,
quase encontro, parece que o livro nunca culmina, nunca chega na cena final. Tem esses ciclos de busca, quase encontro, busca, quase encontro. E, de novo, e a voz primária dessa busca é a voz da mulher, que está buscando o homem, o seu amado. Um exemplo dessa busca, a gente pode passar o próximo slide, por favor? Esse aqui é a amada falando, né? De noite na minha cama busquei o meu amado, o amado da minha alma. Busquei-o, mas não o achei. E eu me levantei agora e rodearei a cidade, pelas ruas, pelas praças, buscarei o amado da minha alma. Busquei-o, mas não o achei. E a gente vê o texto constantemente nesses ritmos. Às vezes ela encontra o amado, vai levar ele para o quarto da sua família e tal, e aí ele de novo se perde, começa esses ritmos. E aqui, um primeiro ponto que eu quero trazer a respeito do livro em si, como a gente vai encaixar ele dentro dessa ideia de sabedoria, que é o tema dessa série. Em um primeiro nível de significado, o Cântico dos Cânticos são canções de amor. Simples assim. São canções de amor de uma amada para o seu amado e de um amado para o seu amado. Não tem como fugir disso. Eu tinha feito toda na introdução, a história de interpretação de Cântico dos Cânticos. Falei, o que eu estou fazendo? Ninguém vai se interessar. Mas, enfim, durante a história de interpretação, existia muita discussão sobre isso, né? Se realmente é sobre amor, se é sobre alguma outra coisa, etc. e tal, porque realmente é incômodo algumas coisas dentro de uma mentalidade mais helênica, mais grega, de o eros como distração, como o texto às vezes é explícito, né? Então, houve muita tentativa durante a história de tentar fugir desse primeiro nível de significado, que é simplesmente textos de amor do amado para com a amada. Esse significado existe, não tem como fugir. Dito isso, quando esse texto ele é incluído dentro do cânon, ele é incluído dentro das Escrituras, a gente consegue ver que ele se relaciona, se conecta com outros textos, na medida que ele usa certas palavras e certas imagens. Então, a partir dessa relação, dentro das Escrituras, a gente vê que um novo significado vai surgindo, que não sobrepõe o primeiro significado, mas adiciona uma camada que é significante no texto. Fez sentido esse ponto? Que é importante a gente segurar essas duas coisas ao mesmo tempo. A gente não está anulando o primeiro nível de significado, a gente está só vendo que, na medida que ele se relaciona com a Bíblia, com os outros textos, emerge a partir disso algo muito importante. E aqui a gente tem, nesse capítulo 3, uma dessas conexões, digamos assim. Eu podia ter trazido várias, só duas, mas é que essa imagem da mulher buscando incessantemente pelo marido, nas praças, nas ruas, gritando, clamando, a mulher que busca. E essa é uma imagem central para o livro de Provérbios. Se você esteve aqui no sermão de Provérbios, a gente viu que lá no livro de Provérbios, a sabedoria ela é personificada numa mulher, e essa mulher faz a mesma coisa que a amada faz no livro do Cântico dos Cânticos. Pode passar o próximo slide, Saulinho, por favor? Já está no Provérbios. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta sua voz. Do alto das muralhas clama. À entrada dos portões profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Então, nós vemos a mesma imagem, o mesmo movimento. A gente chama de Lady Wisdom, né? Não achei uma tradução boa para o português para isso. Mas ela buscando constantemente as pessoas para ouvi-la. Um paralelo muito claro entre essa figura de Lady Wisdom com a amada em Provérbios. Existem outros, eu não trouxe mais textos, mas para resumir, tem um texto em que a amada em Cântico dos Cânticos descreve que ela preparou um banquete para o seu amado, e nesse banquete tem comida, tem vinho, e você vê que a sabedoria, Lady Wisdom, em Provérbios 9, faz exatamente a mesma coisa. Prepara uma mesa, mata os animais, prepara o vinho, exatamente as mesmas palavras que a gente encontra no livro do Cântico dos Cânticos. Então, a gente vê na figura de Lady Wisdom o mesmo tipo de movimento, o mesmo tipo de ritmo, de busca pelo seu amado. E o que essas relações indicam? Ao sobrepor o desejo da amada, o desejo de um casal, com a sabedoria que busca constantemente o seu amado, ou alguém que o escute. Uma primeira implicação, eu acho
que ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é profunda, no sentido de que ela desfaz uma série de pressupostos que talvez estejam na nossa cabeça de forma até inconsciente, de que Eros não é negativo, que o desejo não é algo negativo, nem sujo, nem ímpio, nem profano. E aqui eu tinha outro caminho que eu podia seguir. Existem várias alusões do livro de Cântico dos Cânticos ao templo, ao de mais sagrado, né? Então, não só não é profano, mas é o santo dos santos, digamos assim. Então, o Eros, dentro da mentalidade bíblica, recebe uma dignidade sem precedentes na história do pensamento humano. Não é algo sujo, indigno ou profano, mas é como a Bíblia articula a relação da sabedoria com a humanidade, através do desejo, o Eros. Isso aqui, a gente vê em toda a Escritura, e é algo que é sutil e que indica isso, é a própria palavra conhecimento no hebraico, né? Aqueles que estudam hebraico sabem disso, é a palavra yadá, e é a palavra que é utilizada para relacionamento entre homem e mulher. No capítulo 4 de Gênesis diz assim, e Adão conheceu Yadá, a sua mulher Eva, e ela concebeu e deu à luz a seu filho Caim. Então, dentro da mentalidade bíblica, o Eros é articulado como a fonte, o início e o caminho do conhecimento. E quais são as implicações disso, concretas, se a gente fala de sabedoria? Se essa imagem, ao sobrepor essas duas ideias. Primeiro, de que a gente tende, na nossa cultura ocidental, a ver conhecimento como algo meramente cognitivo, algo que deve ser reduzido a uma análise, a algo preciso, a algo que nós possuímos na medida que nós conhecemos intelectualmente. De acordo com a mentalidade bíblica, a sabedoria, o conhecimento é visto com outra lente. O conhecimento não é algo cognitivo em termos intelectuais somente, mas é algo que envolve todo o ser humano, na medida que ele se relaciona com desejo, com paixão, com eros. Conhecimento deve envolver toda a humanidade. E o que acontece é que nós temos a tendência, principalmente dentro da nossa tradição, de reduzir conhecimento bíblico a conhecimento intelectual cognitivo. E ao reduzir conhecimento a intelectual cognitivo, conhecimento é algo que a gente possui, né? Algo que a gente tem, algo que a gente é dono. Geralmente, dentro dessa mentalidade, nós somos convencidos de algo, né, intelectualmente. Nós buscamos convencer outras pessoas daquilo que nós sabemos ou da verdade que nós temos. Mas a mentalidade bíblica, a sabedoria de Cântico nos indica que conhecimento não é algo daqui, mas algo daqui, coração. E quando eu começo a perceber que conhecimento é algo que tem a ver com os meus afetos, meus desejos, conhecimento passa a ser um relacionamento, e o relacionamento ele é importante porque o relacionamento não é pautado por quem possui, quem tem a verdade. Quem me conhece aqui faz mais tempo, já ouviu eu citar esse poema várias vezes. Alguém pode passar, por favor? É um poema que, para mim, resume isso de uma forma extraordinária. Um poema de E. Cummings, diz assim, conhecer, ele fala conhecer em termos cognitivos, intelectuais, né? Conhecer é possuir, e qualquer fato é possuído por todos o que o conhecem. Enquanto aqueles que sentem a verdade são possuídos e não possuidores. Para mim, isso é uma mudança radical de como a gente enxerga sabedoria e conhecimento, né? Não é algo mais que eu tenho, e agora eu vou te convencer daquilo que eu sei e você não sabe, mas eu tenho uma relação com algo que, através do afeto, do eros e do desejo, toma controle de mim. O amor me preenche de tal forma que eu preciso que você conheça esse amor que eu conheço. Completamente diferente. Não estou buscando convencer, mas estou buscando apresentar uma amada, que busca ser amada. Completamente diferente. O objetivo não é convencer, o objetivo é seduzir. Eros, paixão. Bom, essa é um nível de imagens, né? A imagem da amada de Cântico dos Cânticos e a figura da Lady Wisdom de Provérbios. Mas existe outro nível mais profundo de relações intertextuais, de relação com outras imagens da Bíblia, que é essa ideia de dois amantes no jardim. Várias vezes a gente vai ver no livro de Cântico dos Cânticos, eu não trouxe muitos textos aqui, mas é algo recorrente, de que
a relação íntima entre os dois é imaginada dentro de um jardim. E aqui isso ecoa claramente na mente de qualquer pessoa que leu a Gênesis ao que isso está se referindo, né? Dois amantes se amando no jardim. E dentro desse retorno ao Gênesis, através dessa repetição, existe algo ainda mais, uma relação ainda mais densa, digamos assim, que é a seguinte: como os amados são representados metaforicamente. Pode passar o próximo slide? Esse aqui é a amada falando do amado. Como a macieira entre as árvores do bosque, assim é meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Ou seja, a amada olha para o seu amado, e ela descreve o amado como uma árvore, né? Uma árvore na qual ela come o seu fruto. Isso é importante. Agora vamos ver, e tem vários exemplos. Eu trouxe um exemplo do homem falando para a mulher, para ver que é a mesma dinâmica. Como você é linda, como você é atraente, meu amor, como suas delícias. Esse seu porte é semelhante à palmeira, e seus seios se parecem como cachos. Eu disse: vou subir na palmeira e colher os seus frutos. Pode passar a sala. Sejam seus seios como os cachos de uva, e o aroma de sua respiração como o das maçãs. E os seus beijos são como o bom vinho. Mesma dinâmica. O amado olha para a amada e a enxerga como uma árvore, descreve as maçãs, as uvas. Da onde que eles estão tirando? Da onde que o autor está tirando essa imagem do ser humano como uma árvore, né? Aqui antes a gente vê da onde que isso está vindo. Para mim um texto que também faz uma alusão clara a isso é Provérbios. Provérbios falando da Lady Wisdom de novo, da mulher sabedoria, ele diz assim: ela é a árvore da vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Árvore da vida. Então, o que está acontecendo em Cântico dos Cânticos, em Provérbios, ao olhar o amado e descrever ele como uma árvore, da qual como fruto, eles estão dizendo assim: você é para mim, amado, como aquela árvore da vida lá do jardim. Eu retorno àquele ambiente edênico perfeito e posso tomar da eternidade na medida que eu me relaciono com você. Eu consigo experimentar aquele paraíso que foi perdido na medida que eu me relaciono com a minha amada e a amada se relaciona com o seu amado. Eles conseguem voltar e tomar do fruto da árvore da vida que foi restringido, digamos assim, na medida que eles se relacionam. Percebam que bonito. E aqui, dentro dessa dinâmica de retorno ao jardim, existe algo que é extraordinário no texto, de quão proposital isso é. Eu trouxe o Gênesis 3, Saulo, pode passar? Isso. Existe uma palavra raríssima na Bíblia, aparece só 3 vezes, que é essa palavra desejo aí, techuvar. Ela vai aparecer aqui em Gênesis 3, vai aparecer em Gênesis 4, que a gente não vai discutir hoje, e vai aparecer em Cântico dos Cânticos, 3 ocorrências. No capítulo 3, ele vai aparecer assim que a humanidade peca, ou seja, fora do jardim, Deus vem e agora ele vai descrever o que acontece fora do jardim. Ele diz o seguinte, a mulher, né? Aumentarei em muito sofrimentos a gravidez, e com dor você dará à luz filhos. O seu desejo, techuvá a palavra, será para o seu marido, e ele te governará. Então, tem várias coisas difíceis aqui nesse texto, mas eu queria só reduzir a essa ideia de desejo. O desejo da mulher para com o homem, ele é articulado para descrever quão assimétrico vai ser as relações fora do jardim. De que agora vai haver uma quebra das relações. E a mulher vai desejar o homem, e ele, em vez de ser recíproco esse desejo, vai impor um domínio tirânico sobre esse desejo. É um símbolo dessa quebra de relação que é bem evidente em Gênesis 3. Tem mais coisas, mas esse é a imagem central. Essa assimetria do desejo é um símbolo dessa quebra de relacionamento. E como eu disse, vai aparecer em Gênesis 3, e ele vai aparecer depois só lá em Cântico dos Cânticos, vai dizer o seguinte: isso daqui é a amada falando. Eu sou do meu amado e seu desejo para comigo. Então ele está pegando a palavra de Gênesis 3 e está dizendo, essa assimetria que marca a quebra de relacionamento entre nós, em Cântico dos Cânticos ela é destruída. Eu desejo o meu amado e o meu amado me deseja. E aquele refrão que aparece várias vezes no livro, eu sou do meu amado e meu amado é meu, diversas vezes. Então, o que está sendo articulado através desses retornos à imagem do jardim
é que a relação dos amantes é um retorno a essa relação harmônica e perfeita que foi perdida. Então, dentro do eros, do desejo humano, não só não é algo negativo, mas é algo que é tão positivo que restaura a humanidade da sua queda, digamos assim. É um retorno a essa harmonia original. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. E percebam como não só não é negativa, mas é redentiva a relação entre os amados. O desejo humano é um chamado à redenção que nós encontramos à medida que nos relacionamos com quem amamos. Encontramos um sabor de eternidade na medida que nós nos relacionamos com a nossa amada ou com o nosso amado. Eu gostaria de concluir, não com mais informação, né, que seria um contrassenso com o que eu tenho dito até agora, mas eu gostaria de concluir com um vislumbre de como nós somos seduzidos pelo texto. Como o Cântico dos Cânticos, como a Bíblia, ela não está buscando nos convencer de algo, mas está buscando nos seduzir, nos amar, através de palavras e poemas. E eu gostaria de mostrar essa sedução, digamos assim, comparando dois poemas. Um é de um poeta chamado Philip Larkin. Ele é um poeta do século XX, passou pelas atrocidades do século XX, guerra, etc. e tal, sofrimento, desilusão, e ele se dizia ser um ateu relutante. Ele se descrevia dessa forma. E esse ateu relutante, você vê nos poemas, ele está sempre lutando com a dúvida e a incerteza diante de tanto sofrimento, mas ao mesmo tempo a intuição de que existe algo maior. E aí esse poeta, um dia ele vê um túmulo de um casal medieval, trouxe a imagem ali, e ao ver esse túmulo, ele contempla essa realidade desse amor perpetuado em pedra, e de novo, esse ateu faz esse poema aqui. O poema é longo, eu trouxe só a parte final, e ele está traduzido. Se você sabe inglês, por favor, busque esse poema, O Túmulo de Arundel é o nome, e leia ele em inglês, mas diz assim, descrevendo esse túmulo, né, do casal, se vocês viram, estava dando as mãos, né? O tempo os transfigurou numa tal mentira, e essa fidelidade em pedra que certamente não buscaram, queda como um brasão final e atesta a voz do nosso quase instinto, quase real. O que ficará de nós é o amor. Poema muito bonito. Mas percebam como esse ateu relutante, que sente esse instinto que o amor sobrevive à morte, ele ainda enfatiza. Pode passar o próximo slide. É uma mentira. Não é verdade. É uma ilusão. Imagina uma pessoa que passou pelas maiores tragédias que o humano pode passar, né? O século XX foi o século mais sangrento da humanidade. E diante disso, como não, com esse sabor de cinza na boca, como não sentir a desilusão e a ideia de que esse instinto que nós temos de que o amor é maior que a morte, não é um quase instinto, quase real. Eu acho que todos nós, de certa forma, compartilhamos desse instinto, mas, ao mesmo tempo, dessa desilusão de que talvez seja um quase instinto, talvez não seja real. Eu sinto que talvez o que ficará de nós é o amor, mas tanto testifica de que isso é uma mentira. Mas eu gosto como o Cântico dos Cânticos lida com esse mesmo ponto. E esse capítulo de Cântico dos Cânticos é, de certa forma, a conclusão de todo o livro, né? Ele reduz todo o significado a uns versos. Pode passar, Saulo, por favor. Ele diz assim, e tenham em mente o que a gente acabou de ler sobre o poema de Philip Larkin, né? Sobre esse quase instinto, sobre o túmulo. Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e a paixão tão dura como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, labaredas de Yahweh. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Na imaginação bíblica, o amor não é uma ilusão, um quase instinto,
uma mentira. A mentalidade bíblica nos seduz nesse poema, que encontra a culminação em Cristo, e diz: o amor de fato sobrevive o túmulo. O amor de fato transcende a desilusão. O eros do desejo humano não é uma ilusão que nos reduz, mas é um chamado, um convite a um relacionamento que de fato é eterno. Porque eu sei que o noivo enfrentou o túmulo e saiu regozijando como um herói a percorrer o seu caminho, como diz o Salmo 19. E é nessa sedução, nesse chamado, que nós respondemos agora. Se aceitamos ou não esse convite, ao sermos seduzidos por esse amor que transcende a desilusão e a morte. Podemos orar? Nosso Pai, nosso Rei, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te peço, Senhor, que nos dê corações sensíveis aos Seus poemas e Suas canções. Que possamos ser seduzidos pela Sua voz e chamados a um relacionamento íntimo contigo, Pai. Nos ensina a amar como Tu nos amas. Isso te pedimos e agradecemos. Em nome do noivo, Cristo Jesus. Amém.